Já imaginou acordar um dia e não ser mais você? Ter suas memórias, seu jeito de pensar, mas sentir que alguma coisa lá dentro simplesmente mudou? No anime Light Novel Overlord, a gente acompanha um caso extremo disso. Suzuki Satoru, um cara comum, fã de jogos online, que de uma hora pra outra se vê preso dentro do corpo do seu avatar, o poderoso, frio e esquelético Aizongun. Mas a pergunta que fica é a seguinte: como uma pessoa comum aos poucos vai perdendo a humanidade e a empatia e se transforma num verdadeiro tirano? Eu sou João Victor, bacharelando em Química, e hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás da perda da humanidade, da supressão de emoções e das implicações de uma transferência de consciência como a de Ainz. Eu sei que não sou bonito, mas vomitar ao olhar para mim é bem rude. No começo, Ainz ainda é Satoru. Ele se choca com a nova realidade. Sabe que aquele corpo não é dele de verdade. Tem memórias, lembranças da vida como humano. Uma mente que tenta desesperadamente entender tudo aquilo. Ele até fica desconfortável quando os NPCs começam a tratar ele como um deus. Mas mesmo assim, finge naturalidade, tenta não demonstrar fraqueza. Ele ainda pensa como um humano, só que logo ele percebe uma coisa estranha. Ele não sente mais as emoções do mesmo jeito. Raiva, medo, tristeza, todas essas reações intensas simplesmente não vêm. E o pior, não é que ele esteja se controlando. O próprio corpo do Ainz, por ser um Lich, tem uma habilidade passiva que suprime emoções extremas. É automático, uma espécie de sistema de defesa biológico, ou melhor, mágico. Uma força exterior me acalma. Isso é uma coisa pra se pensar. E já que na hora que eu senti minha libido eu não fiz nada, parece que essa é outra espada que eu não vou usar. Pensa assim, o nosso corpo e o nosso cérebro estão em comunicação o tempo todo. Se você sente medo é porque seu corpo libera adrenalina. O coração dispara, a respiração acelera. E o cérebro responde a tudo isso. Agora imagine acordar num corpo que não tem mais coração batendo, sem glândulas liberando hormônios, sem neurotransmissores como serotonina ou dopamina circulando. É como se a máquina que produz as emoções tivesse desligada, e você só pudesse assistir tudo aquilo de forma fria e racional. E o que mais chama a atenção nessa transformação é a maneira como Ainz perde a empatia. É um processo lento, gradual, que quase é invisível. No início, Ainz ainda tenta pensar como humano, ele hesita em matar inocentes e se incomoda com toda essa violência. E ele tenta ser diplomático quando pode, mas com o tempo, essas reações emocionais vão sumindo. Diga a Neuroniste que ela não deve matá-los, a não ser que eles implorem pela morte. E mesmo que implorem, a morte não deve ser rápida. O cérebro dele começa a se adaptar a esse novo padrão emocional. Isso tem até um nome na neurociência, poda neural. Basicamente, quando a gente para de usar essas conexões emocionais, o cérebro entende que elas não são mais necessárias. É como um jardim onde os galhos que não são usados são cortados para dar espaço para outros crescerem. Um exemplo real disso são soldados que passam por muito tempo em zonas de guerra. Muitos relatam que começam a ficar emocionalmente anestesiados, insensíveis ao sofrimento. Não por escolha, mas porque o cérebro deles, para sobreviver, simplesmente desliga certas respostas emocionais. No caso do Ainz, esse processo é ainda mais extremo. Por causa da biologia mágica do corpo dele, ele começa a olhar para as pessoas, não mais como indivíduos, mas como peças num jogo de estratégia. E o mais curioso é que ele mesmo percebe isso. Em várias cenas, Ainz reflete: muitas pessoas vão morrer pelas minhas mãos, mas eu não sinto nada. Só o que eu quero é ver o que essa magia consegue fazer e deixar Nazarick ainda mais forte. Essa transformação também toca numa questão filosófica muito antiga. O que é a consciência? O que nos torna humanos? Será que se a gente tirasse o humano do próprio corpo e colocasse numa forma incapaz de sentir emoções, qualquer um de nós viraria um Aizongun? A neurociência diz que o cérebro é incrivelmente adaptável. Quando certas áreas param de ser usadas, elas atrofiam. Se você passa tempo demais sem acessar uma memória, ela se apaga. Se você para de sentir certas emoções, as regiões responsáveis por elas vão enfraquecendo. E o que Overlord faz é transformar esse conceito científico numa metáfora assustadora. Aliás, esse tema de perda de empatia por causa de mudanças físicas também aparece em outras obras da ficção. O Dr. Manhattan em Watchmen é um bom exemplo. Depois de virar uma entidade quase divina, ele começa a ver a humanidade como algo pequeno, distante e irrelevante. Agora, será que uma transferência de consciência como a de Ainz poderia acontecer na vida real? Na ficção científica existe a teoria do mind uploading, o famoso upload na mente. A ideia seria de escanear todas as conexões neurais e transferir tudo para um computador, ou para um corpo artificial. Mas na prática, a tecnologia necessária para isso está muito longe. Primeiro porque a gente não entende direito como a consciência realmente funciona, e segundo porque mapear todas as conexões do cérebro com precisão atômica é algo que nem os supercomputadores de hoje conseguem fazer. E mesmo que fosse possível, surge uma dúvida filosófica: se você copia o seu cérebro, é realmente você ou é só uma cópia perfeita? Outra possibilidade teórica seria o transplante de cérebro, mas aí o problema é biológico, porque reconectar bilhões de nervos e manter o cérebro vivo durante o processo e evitar a rejeição são desafios que a medicina atual ainda não sabe nem por onde começar. O que a gente tem de mais próximo são as chamadas interfaces cérebro-computador.
as biciais. Hoje pessoas com paralisia já conseguem mover braços robóticos ou até escrever textos na tela. Não é uma transferência de consciência, mas é um primeiro passo para uma comunicação mais direta entre o cérebro humano e as máquinas. No fim, a jornada de Jason Gunn é uma ficção poderosa sobre a perda de humanidade e a plasticidade da mente. E quantas nossas emoções definem quem a gente é. A ciência ainda tá longe de responder todas essas questões, mas histórias como Overlord fazem a gente pensar. Agora eu quero saber de você. O Aizen ainda é Satoru Suzuki ou já virou outra coisa? Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia sobre isso. Se você curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente nas redes sociais pra não perder os próximos vídeos. Ah, e uma dica que eu vou dar pra você, cara. Aqui na descrição do vídeo vai ter um e-book com as técnicas de estudo mais utilizadas e dicas pra encontrar o método que mais funciona pra você. É um kit com 3 temas de e-books que eu recomendo você dar uma olhada. É isso e até a próxima. Mas eu também fico pensando. A coisa mais divertida a se fazer agora seria dominar o mundo. Voar. Bênção de feiticeiro. Parede infinita. Vigia mágica, sagrado. Potência maior total. Liberdade. Dados falsos, vida. Transparência. Manto de caos. Indomitabilidade. Impulso de sensor.